hoje, no nosso curso aqui gratuito de formação e combate ao assédio moral voltado para a educação, a gente vai entrar agora na questão psicológica. Lembrando que aqui não é uma análise clínica, tá? A gente aqui não é psicólogo, a gente não está aqui dando diagnóstico. A gente está fazendo uma análise psicológica no sentido fenomenológico, filosófico, acerca de três instâncias fundamentais que o assédio moral instaura, que é o lugar da vítima, portanto a gente vai trabalhar um pouco de vitimologia, o horizonte de mundo do assediador moral, que é importante para a gente depois formular as políticas públicas necessárias de combate ao assédio moral, ou seja, a partir do psiquismo, do horizonte de mundo, né, do assediador moral, a gente consegue entender quais são as chaves que podem combater institucionalmente o assédio moral. E um terceiro elemento, entre a vítima e o agressor, nós temos agora a síntese, o autocuidado, a importância do autocuidado, estratégias de autocuidado existencial para enfrentar o assédio moral. Porque, não se enganem, talvez a tarefa mais difícil do assédio moral não é jurídica, é a batalha psicológica e existencial, as consequências do assédio moral na psique, no psiquismo, na nossa vida, na nossa saúde mental. Né? Ou seja, combater o assédio moral é, antes de tudo, uma luta a respeito pelo direito à saúde mental no trabalho. Né? No caso aqui, a saúde mental docente. Então, eu peço que vocês acompanhem agora, porque a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão do trauma. O trauma do assédio moral, ele é muito mais sério do que vocês imaginam, no sentido de que ele causa uma certa opacidade epistêmica, né? Ou seja, uma dificuldade de entender o que você viveu, e isso ajuda muito, isso prejudica muito a construção de provas. Porque a vítima fragilizada, a vítima traumatizada, e o trauma se dá justamente porque você não consegue parar de pensar naquilo, você se afunda naquilo, ou seja, todo o seu mundo acaba se resumindo àquilo que aconteceu, é um fechamento do horizonte do próprio mundo, vamos dizer assim, essa é a ideia do trauma. E o trauma, ele é tão severo nessa violência psicológica, invisível, muitas vezes invisível, mas devastadora, que é o assédio moral, que eu tenho percebido que o grande problema de não haver mais denúncias triplicadas e qualificadas sobre assédio moral é justamente a questão do trauma. A questão do trauma é o primeiro trabalho, no sentido de dizer o seguinte, que uma vítima traumatizada, ela não vai ter, primeiro que ela vai demorar a entender o que ela viveu, né, e demorar a entender as nuances daquilo que ela viveu, porque não se enganem, a nossa mente, muitas vezes ela meio que distorce, minimiza o que aconteceu para poder sobreviver. E por isso que é importante a terapia, né? Por isso que é importante procurar um psicólogo, não só para a questão de documentação a respeito da sua saúde mental, psicológica, né? Como é que tá, mas também no sentido de você perceber como a violência se deu na sua clareza, porque o trauma ele acaba dificultando essa compreensão. Inclusive, com esse nosso estudo aqui, com essa nossa fala pública, dessa comunidade, né, que nós estamos construindo, comunidade de fala sobre o assédio moral, isso já é uma ajuda muito grande para quem está passando por isso. Né? Então, assim, escrever sobre o assédio moral sistematicamente, falar sobre o assédio moral, organizar o pensamento, como a gente está fazendo aqui, da experiência do assédio moral, é algo vital para quem está passando por isso, para quem está na experiência do trauma. Porque a pessoa vai ganhar muito tempo, né? A pessoa vai olhar e vai dizer, eu vivi isso, então eu tenho que ir para isso, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que me cuidar aqui, eu tenho que fazer isso, isso, isso aqui. Vocês entendem a importância desse trabalho? Então, o que acontece? O que eu queria deixar nesse vídeo é que você que está passando pelo assédio moral, você que já passou ou que está vivendo no momento, entenda que, em primeiro lugar, você precisa cuidar da sua saúde mental para poder vencer essa batalha. Então, é a tarefa urgente, é a batalha política urgente. Você tem que entender que o combate político ao assédio moral começa com o autocuidado. Começa aquilo que você pode fazer por você mesmo. E nos próximos vídeos eu vou dar algumas ideias de autocuidado, algumas sugestões, como foi que eu trabalhei o meu autocuidado na experiência de assédio moral que eu passei. Mas, a princípio, a gente precisa deixar isso bem claro. Que talvez o trauma, olha a tese, talvez o trauma seja o elemento que faz com que muitas denúncias de assédio moral nunca tenham vindo à tona e, portanto, que as instituições não se aperfeiçoem cada vez mais para lidar com esse fenômeno devido ao baixo número de denúncias qualificadas. Denúncias e denúncias qualificadas. Olha o filtro que o trauma faz, vocês conseguem entender? Haveria muito mais denúncias se houvesse como lidar de uma forma satisfatória com o trauma do assédio moral, e haveria muito mais denúncias qualificadas se o trauma não acabasse atrapalhando na construção de provas, na devida resiliência, né? Porque você também não pode, vamos dizer assim, cair em certas armadilhas que ajudam o assediador moral, né? Ou seja, xingá-lo, criticá-lo na internet, publicamente. Isso lhe prejudica na batalha jurídica, né? Então, muitas vezes a gente entende que a questão emocional, né, do trauma pode acabar levando algumas pessoas a tomar esse tipo de atitude. Então, por isso que a nossa reflexão pública aqui, né, cada vez mais sistemática, cada
vez mais profunda, cada vez mais abrangente, trazendo outras pessoas, depois eu vou trazer outras pessoas aqui pra gente conversar também, entrevistar algumas pessoas também, é uma das minhas pretensões. E o que eu tenho percebido é justamente isso, que a tarefa política mais potente contra o assédio moral é ajudar as pessoas traumatizadas a entenderem que, calma, você está em processo de trauma, então você precisa procurar não só a ajuda profissional, psicológica, tanto a nível de documentação, como a nível de diminuir essa opacidade epistêmica sobre o que você viveu, né? Como fundamentalmente como uma tarefa de combate do próprio assédio moral. Porque o trauma, ele vai dificultar a questão estratégica, entende? Então você precisa trabalhar e ter uma consciência do trauma, pelo menos por uma razão estratégica, né? Pelo menos se você realmente quer instituir um combate qualificado em relação ao assédio moral, preste atenção no trauma, no sentido de, não vou dizer, eu já estou traumatizado, você quer que eu preste atenção nisso? Com a ajuda profissional, né? E com o estudo que a gente está estabelecendo aqui, porque vai ajudar você a ver aquilo que, de primeiro, o trauma dificulta você de ver. Então, nos próximos vídeos eu também quero falar de detalhes mais práticos, né? Mais encarnados, de como o trauma provoca essa dificuldade de enxergar os nuances, às vezes os nuances mais delicados do assédio moral. Porque o assédio moral muitas vezes não, quase sempre ele se utiliza de outros instrumentos, né? E esses outros instrumentos muitas vezes adentram em outras esferas de juridicidade, né? Esferas penais, né? O assédio moral não é um crime, infelizmente ainda. Estamos aí lutando, né? A lei Rafaela Drummond, que eu ainda vou falar em outro vídeo. Mas muitas vezes ele se faz de elementos que são crimes. E muitas vezes o trauma dificulta a gente de entender isso, de perceber isso de primeira, tá? Então, compreendam isso. O trauma da vítima, né? E esse trauma não é a respeito só do assédio moral interpessoal. Ele é muito mais severo quando ele é institucional. Ou seja, quando ele vê que a instituição lhe abandonou, que a coordenadoria regional está tentando proteger a gestão, está tentando proteger aquele diretor, aquela coordenadora, aquele coordenador, né? Então, o trauma institucional, ele inclusive é muito mais severo porque ele é invisível, né? Porque ele é uma instituição que está fazendo isso, né? Então, muito do assédio moral hoje em dia, da categoria de assédio moral organizacional e institucional, vem dos avanços do estudo da psicologia do trauma, sobretudo o trauma institucional, né? O Institutional Betrayal, que é onde tem uma tag em inglês para você procurar artigos sobre isso, né? E esse é muito mais severo, né? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o trauma do assédio no nível interpessoal e o trauma no assédio institucional e estratégias de como a gente pode ir lidando com isso.